Pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar aqui a nossa agenda. Informando que essa agenda aqui, esse evento vai estar sendo gravado, já comecei a gravação. Queria agradecer a todos os colegas aqui do Estado, das outras secretarias, da MTI, e as empresas que estão participando já, né? Pode ser que provavelmente novas pessoas possam entrar no transcorrer da apresentação. A gente vai falar aqui sobre o processo de parceria, né, o processo do chamamento público, e depois a gente vai entrar, num segundo momento, na questão do edital em si, algumas características, algumas coisas importantes ali, algumas informações importantes, inclusive até faremos algumas consultas também às empresas participantes, né, com o objetivo de calibrar ali, né, alguma coisa mais específica no edital que possa estar fora de contexto ou fora de mercado. Tá? Eu vou estar fazendo algumas paradas estratégicas, né, durante a apresentação, para que possa ser tirado dúvidas, né, e basta levantar a mãozinha ali, e a gente vai estar tirando essas dúvidas no transcorrer da apresentação, e no final vai ter mais uma rodada de dúvidas e comentários, né, para que a gente possa ter um evento aqui bem produtivo para nós e para vocês, que a gente possa realmente estar elucidando bem, né, as questões. Então, o pessoal entrando aqui, que forem levantadas e que haja um entendimento sobre o processo, sobre o instrumento, né, sobre qual que é o objeto final do nosso chamamento e qual que é o nosso objetivo, né, com esse produto que a gente quer chegar a lançar. Tá? Meu nome é Paulo Macedo, eu sou gerente da Unidade Estratégica de Inovação da MTI, responsável pelo processo de parcerias, né, estratégicas pela Lei 13303. Nós temos aqui presentes o nosso vice-presidente, o Kleberson, nós temos aqui colegas da MTI, né, a Janine trabalha comigo, ela vai estar interagindo um pouco mais com vocês pelo chat. O Kleberson, vice-presidente, meu diretor. Kleberson, você quer falar alguma coisa? Depois a gente contextualiza melhor, pode iniciar. Tá, temos alguns colegas aqui do Comitê de Transformação Digital e Inovação do Estado, também estão participando aqui desse evento, para poder também estar entendendo todo o processo e, eventualmente, se necessário, contribuindo com alguma informação. Tá? Começando aqui, falando sobre a MTI, nós temos mais de 174 clientes, né? Trabalhamos aí com mais de 200 sistemas, mais de 60 tipos de serviço, mais de 20 mil atendimentos ano. Aqui é o print aqui da divulgação do diálogo público no Diário Oficial de Mato Grosso, né, foi publicado no dia 8 de junho de 2021, inclusive até estava aqui com um errinho aqui, que apareceu 2020, mas era 2021, nós temos aqui o link do evento, né, e também nós publicamos aqui no nosso portal aqui da MTI, né, falando sobre o diálogo público, no dia 10 de junho, para poder dar publicidade a esse evento, né, fora alguns contatos que a gente teve a oportunidade de estar passando fazendo um convite mais direto, né, para algumas empresas. Inicialmente, queria falar sobre o instrumento, e é importante eu incluir nessa apresentação aqui o porquê de falar desse instrumento, né, chamamento público para a seleção de possível parceiro, porque a gente realizou 2 chamamentos no ano passado, e houve por parte dos participantes assim, uma confusão com o instrumento, né, chamamento público, que da Lei 13.019/2014, né, para a seleção de OCIPs, e teve uma confusão com relação a isso, né, e esse chamamento público, que a gente chama de para a seleção de possível parceiro, foi um instrumento customizado, né, para atender a nossa seleção aí de necessidade para uma parceria estratégica, tá? Ele já sofreu pareceres aqui do TCE, da PGE, nós temos aqui alguns pareceres aqui a respeito dos 2 chamamentos que a gente fez ontem, gerando aí uma certa jurisprudência sobre o instrumento, sobre o processo em si, né? Uma coisa importante que vocês registrem a participação de vocês, o nome, a empresa, o e-mail, para que a gente possa estar enviando essa apresentação para vocês por e-mail depois. E é importante para vocês não estarem preocupados com anotar as coisas e tal. Então, a gente vai poder estar enviando, né, vou gerar um PDF isso aqui, encaminhando para vocês terem, né,
essa apresentação aqui. Então, é importante que no chat ali vocês possam estar registrando a empresa, o e-mail, o nome, para a gente poder estar fazendo essa lista aí de presença. Então, nós temos esses pareceres aqui da PGE, temos aqui o processo no TCE, temos um acórdão do TCE e temos uma resolução de consulta também no TCE a respeito do instrumento, né, e também desse processo de parceria. Então, para deixar claro, o chamamento público para a seleção de possível parceiro é um instrumento customizado, né, para o nosso processo de parceria pela Lei 13.303. Ele não tem absolutamente nada a ver com a Lei 13.019 para a seleção de OCIPs. Então, isso é uma coisa muito importante para que não haja confusão e não hajam questionamentos, né, ou impugnações desnecessárias. Aspectos jurídicos, né, o conceito de inaplicabilidade de licitação, na verdade, ele já vem de um certo tempo, né, mas até passando aqui, eu quero falar aqui do artigo 28 da Lei Ordinária 13.303. Essa lei, a Lei das Estatais, ela foi publicada em 2016, mas ela já vem de uma lacuna normativa aí desde a Constituição de 88, quando se estabeleceu as empresas públicas, né. Na prática, as empresas públicas, elas meio que operavam quase que como um órgão da direta, e isso tornava as empresas extremamente engessadas. E essa lei, ela veio trazer uma possibilidade, né, de a empresa se tornar um pouco mais dinâmica com relação às necessidades de estar operando dentro de um mercado que é competitivo. Então, no artigo 28, né, que trata sobre as questões de licitação, de aquisições, né, no seu parágrafo 3, diz que as empresas e a sociedade de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste capítulo nas seguintes situações, ou seja, elas são dispensadas, né, do procedimento de serem precedidos de licitação, né, nas seguintes situações. Então, aqui nós temos aqui no inciso 2, nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas e justificada em viabilidade de procedimento competitivo. Tá, a lei, ela diz isso, que nesse caso, as empresas estariam dispensadas da observância dos dispositivos, né, desse capítulo, ou seja, você colocaria o caso da inaplicabilidade de licitação. Só que a lei, ela não mergulha muito em normatizar o que seriam características particulares, o que seriam oportunidades de negócio, né, o que seria viabilidade de procedimento competitivo. Então, cada empresa, né, discricionariamente, dentro de uma metodologia, de uma robustez, né, começou a dar objetividade a esses conceitos, né. Então, a gente tem aí no nosso regulamento de licitações e contratos, é um documento público, né, você acha na transparência lá da MTI, e também temos o Instrução Normativa 02/2019, que trata sobre o nosso processo de parcerias estratégicas, né, ele regulamenta o processo de parcerias estratégicas, então faz parte do embasamento legal que gere, né, o nosso processo. Uma frase de Márcio Justin Filho, um importante jurista, né, que participou bastante aí de vários diálogos lá no TCU, no governo federal, aí, em relação à aplicabilidade aí desse conceito, né, dessa lei. Ele diz uma coisa muito importante, né, que é indispensável que a redução do formalismo e a flexibilização dos procedimentos de contratação das estatais sejam compensados por mecanismos de controle igualmente adequados e satisfatórios. Então, o processo de parceria que a gente vai estar falando aqui agora é justamente um mecanismo de controle, né, adequado e satisfatório, que é precedido aí, que é baseado nos princípios basilares da Constituição Federal, né, a transparência, né, a igualdade de condições, todos aqueles princípios. Então, eles têm que estar assegurados pelo processo de celebração de parceria. Então, não é uma coisa tão trivial, tão simples. Então, tem várias etapas, assim, de aprovações, vários passos que garantem essa robustez, esse controle, né, que o jurista Marçal, ele se refere, né. Então, é importante fazer isso. Então, aqui está o embasamento legal do nosso processo de parceria estratégica, né. Ele está alicerçado, né, na Constituição Federal, com todos os seus princípios. Logo na sequência, tem a Lei das Estatais, do nosso Decreto Estadual 793/2016, que regulamenta a aplicabilidade da Lei das Estatais nas empresas públicas de Mato Grosso, né. A MTI entrou em compliance com a lei já em 2018, em julho de 2018, se eu não me engano. Né, temos aqui o nosso regulamento de licitações e contratos,
temos aqui a Instrução Normativa 02/2019, e nós temos, por fim, o processo de parceria estratégica. Então, esses são os documentos aqui que embasam, né, o nosso processo de parceria. Por que a MTI entrou, né, nesse modelo de atuação? O que, de repente, motivou a gente a estar investindo fortemente, né, nesse conceito de parcerias estratégicas? Bom, em 2019, acho que talvez seja lei de domínio público. Eu vou marcar um e-mail. Só um minutinho aqui. Isso. Em 2019, nós passamos aí por um momento de instabilidade aqui no governo, né, e a gente teve como um dos processos, dos mecanismos aí para a gente poder buscar uma sobrevivência, né, uma viabilidade financeira e econômica, houve um plano de demissão voluntária e se desligaram mais de 40% do quadro do pessoal da MTI. E num cenário que em 2019 estava muito complicado, uma crise muito grande financeira, e a capacidade de investimento era próximo a zero, para não dizer até negativa, né? Um cenário de governo novo e de desafios aí, que a demanda por serviços e tecnologia crescendo, e a necessidade de entrega, aumentar a quantidade de entregas crescendo, né? Ainda está grande a demanda e ainda está grande a necessidade de entregas, né? O que mudou um pouco aqui no Mato Grosso foi a capacidade de investimento, que agora já está recuperada, né? Mas, assim, pessoal para poder fazer, desenvolver, entregar, realmente, existe uma carência muito grande em todas as secretarias aí. Então, a gente passou também por uma situação em que, fora para resolver essa equação, né, num cenário que poucas pessoas e baixa capacidade de investimento, uma demanda e uma entrega crescente, né, a MTI está buscando aqui trabalhar com uma mudança de paradigma, né, de ser uma empresa que desenvolve soluções, desenvolve softwares, programas, né, para ser uma empresa que provê soluções e provê, né, soluções tecnológicas, na verdade. Qual a diferença básica, né, entre prover e desenvolver? Bom, para a gente poder desenvolver, criar do zero, né, a gente precisa de investimento pessoal, que era justamente o que a gente não tem, né. Investimento tem um pouco mais agora, mas pessoal a gente não tem. Então, a gente precisa prover soluções, e nesse prover soluções, a lei das estatais, a possibilidade de parcerias estratégicas aí, com entidades públicas e privadas, né, possibilitaram a gente chegar a uma situação onde podemos agregar o que a gente tem de melhor, as nossas forças, né, e somar com as forças de outras empresas, para que a gente possa agregar e criar, né, prover soluções tecnológicas e assim atender a demanda do nosso principal cliente, que é o governo do estado de Mato Grosso, né, e demais clientes que a gente tem. Então, essa mudança de paradigma, ela faz toda a diferença, né. Até tem essa frase que é muito importante: a eficiência das empresas estatais passa pela reformulação da sua dinâmica de atuação, né? E nós estamos usando essa estratégia de mudar o paradigma de desenvolver para prover soluções. Como funciona a ideia da parceria, né? Qual que seria o diferencial e como que seria essa questão? No modelo anterior, o modelo que até então a gente trabalhava, e a maioria das empresas ainda trabalham assim, né? Se a MTI recebe uma demanda de um cliente, né, cliente da MTI, bom, a MTI muito provavelmente ela vai precisar buscar algum insumo, algum serviço, algum produto no mercado para poder estar agregando seu valor, para poder estar entregando isso ao cliente, né? Então, digamos que a gente recebe a demanda, então a MTI vai ao mercado, lança a mão aqui de orçamento financeiro para fazer um processo de aquisição. Nesse processo de aquisição aqui, né, vai demorar um tempo, né, a MTI vai ter que ter o orçamento, ter o financeiro para poder fazer a aquisição. Ao final do processo, recebe, né, o insumo aqui, agrega o seu valor e fornece ao seu cliente final, né, que vai contratar a MTI através do seu orçamentário financeiro. E só aí a MTI vai estar recebendo, né, o valor de volta, né, o retorno, o lucro. Bom, aqui nesse modelo, existe alguns problemas, né? O primeiro problema que eu posso enxergar aqui, compartilhar com vocês, é essa questão do orçamento. Bom, aqui existe já uma duplicidade de orçamento. O orçamento é um artigo muito caro para todos os governos. Não existe nenhum governo que tenha a folga orçamentária, né? Então, por mais que aqui nessa operação seja intra-orçamentária, consome orçamento do mesmo jeito. Então, essa duplicidade de orçamento dentro do governo já é um problema, né? O outro problema é ter o financeiro para fazer esse investimento inicial.
né, a gente às vezes tem dificuldade de fazer esse investimento, né, inicial aqui para poder adquirir um insumo. A outra situação é o tempo, né? O tempo para a MTI conseguir contratar isso, para depois agregar o seu valor, para depois vender para o cliente. Então, assim, num cenário otimista, feliz aqui, é de 8 meses a 1 ano para você conseguir, entre a demanda chegar e o cliente receber o produto, para ele poder efetivamente ter a sua demanda atendida. E cada vez mais esse tempo se torna inaceitável, né, para as necessidades de governo. Você imagina nessa época de pandemia, uma necessidade que você tem que transformar um serviço, ou digitalizar alguma coisa, e você demorar 1 ano, demorar 6, 8 meses, né, para poder entregar. Seria uma coisa inviável, não daria mais para administrar, né, esse tempo. Então, esse custo de tempo também é um modelo, uma coisa que desagrega, que não ajuda. Ainda tem mais uma situação. Quando o cliente demanda, a MTI ela tem que comprar uma quantidade estipulada, né? A MTI não vai fazer estoque, né, de insumo para poder estar eventualmente prestando o serviço para o mesmo serviço para outros clientes. Então, essa quantidade adquirida, ela termina sendo aí uma restrição, né, para que mais clientes possam ser atendidos, né, sendo que talvez um outro cliente que demande a mesma solução tenha que ser feita uma nova aquisição para atender o outro cliente, né? Então, esse modelo aqui é um modelo que definitivamente a gente quer deixar para trás. Qual que é o modelo atual, o modelo que a gente gostaria de estar empregando aqui para trabalhar com isso? Logo depois que eu falar esse slide, eu vou dar uma pausa aqui para poder estar tirando algumas dúvidas. O modelo é assim, depois que a MTI ela rodou o processo de parceria, né, junto a um parceiro privado ou público, né, ela vai disponibilizar em seu portfólio, né, de produtos aí, uma solução juntamente com esse parceiro. Essa solução, ela é desenhada de uma maneira, né, com enfoque, assim, para atender o nosso principal cliente, né, que é o governo do estado de Mato Grosso. Mas nós desenhamos essa solução aqui, né, de uma forma que a gente possa também atender outros clientes, né. Então, o nosso modelo de negócio, quando a gente disponibiliza no portfólio, ele é um modelo mais aberto, né, de forma que a gente também possa ampliar nossa base de clientes. Tá, quando a gente consegue disponibilizar essa solução, a gente consegue 4 características aqui importantes aqui nesse modelo de negócio. A primeira é o melhor prazo. Por que o melhor prazo? Bom, depois que a gente passou pelo processo de parceria, de seleção de parceiro, estabeleceu essa parceria, quando o cliente tem uma demanda, o cliente ele vem direto e já nos contrata, nós, juntamente com o parceiro, para poder prestar o serviço. Então, essa primeira perna do processo aqui, ela já cai. Então, a gente consegue um prazo melhor de entrega. Tá, a segunda característica é que a gente consegue mais entrega. Por que mais entrega? Bom, o cliente ele vai contratar uma quantidade, né? Só que se outro cliente quiser a mesma quantidade, como está no nosso portfólio de produtos e serviços, a gente pode entregar no limite do que nós, de nosso parceiro, consigamos entregar, né? Conseguimos fornecer. Não existe um limite. Eu costumo fazer uma comparação. É como se nós disponibilizássemos uma ata de registro de preço que ela não tivesse a quantidade, o limite de quantidade. Nós temos os itens que nós temos um catálogo de preços que a gente pode fornecer, mas não tem quantidade para isso, né? Então, é uma forma de poder entender, né, quando a gente quer disponibilizar o produto no nosso portfólio, né? A gente consegue mais tecnologia, por quê? Porque quando a gente disponibiliza, né, nós nos juntamos aqui com um parceiro, através de um processo de parceria, a gente vai buscar, né, dentro de determinada área, o parceiro mais qualificado ali, que tem uma tecnologia, que tem um produto mais, né, aderente às necessidades, mais atualizado, mais tecnológico. Então, a gente vai estar sempre com um produto, uma solução disponibilizada, que esteja, assim, dentro de uma característica muito boa, bem posicionada no mercado, né, para aquela área. E também a gente consegue o melhor custo. E por que o melhor custo? Bom, aqui na hora que a gente está modelando o negócio, a gente vai buscar um preço que garanta uma vantajosidade facilmente comprovável por parte de quem vai nos contratar. Porque, assim, por mais que a gente possa vender para o nosso cliente, para outros clientes, por dispensa de licitação, a gente só pode vender desde que podemos ser contratados por dispensa desde que o nosso cliente comprove, né, a vantajosidade financeira e, eventualmente, tecnológica, né, técnica. Aí ele pode nos contratar por dispensa. Então, assim, a gente não pode ser contratado porque é mais fácil ou porque a gente é mais bonito, né? A gente realmente tem que oferecer um melhor produto, um valor agregado aí,
num custo realmente competitivo. Aí nós podemos ser contratados. Às vezes, a gente pensa, bom, o nosso parceiro talvez esteja ganhando um pouco menos do que ganharia normalmente. Mas a intenção é que, com um produto matador, assim, com uma vantagem técnica e financeira muito boa, a possibilidade de aumentar a nossa base de clientes, né, com outros clientes que não sejam o governo de Mato Grosso, outras esferas de governo, outros estados, né, seja interessante a ponto de esse menor custo aqui ser compensado na quantidade, né? Então, a gente pode ter esse aumento aí por esse lado. Bom, outros clientes, para nós, é importante porque gera novas receitas de fora do governo. Né? E para o nosso parceiro é interessante porque aumenta a base, né, de clientes. Então, isso é bem básico. Eu queria fazer uma paradinha agora estratégica e perguntar se alguém tem alguma dúvida, queria fazer alguma pergunta, algum questionamento a respeito do que a gente falou até agora. Só levantar a mãozinha. A Janine está lembrando aqui para registrar sua presença no chat, dizendo o nome, a empresa e o e-mail. Tá? Ailton levantou a mão, pode falar, Ailton. Obrigado pela oportunidade. Eu só tenho uma dúvida que é o seguinte, a intenção é, nesse item que você chamou de soluções aí, pelo que eu estou entendendo, o MTI deve estar criando um marketplace exatamente para poder oferecer essas soluções aí para as secretarias e prefeituras aí do Mato Grosso. Seria isso? Ou seja, a ideia é ter um marketplace? Isso, exatamente. Tá. E nessa intenção de marketplace, você falou que vai escolher o parceiro mais qualificado, né? Então, vamos por aí, sei lá, no caso de qualquer solução que exista, né? Um RPA, um BI, um BPM, seja lá qual for a solução. Ela, dentro desse processo de qualificação, que eu acredito que você vai dizer ainda, né, dentro do processo de qualificação, vai existir um único tipo de produto para cada solução? Ou seja, você vai ter só um RPA, só um BI, só um CRM, só um BPM, ou não? Pode acontecer de você ter duas soluções, por exemplo. Então, a ideia é que não aconteça a gente ter duas soluções, mas sobre o produto eu vou estar falando um pouquinho mais depois que eu terminar o processo de parceria. Eu vou entrar no edital especificamente, eu vou explicar sobre o produto. E talvez seja mais interessante a gente tratar sobre esse tema um pouquinho depois. Tá ok, obrigado. Tá. Gui. Gui, tudo bom? Boa tarde, parabéns pela apresentação aí. A minha dúvida é o seguinte, esse processo já ocorreu em algum outro estado da federação no Brasil, essa parceria, isso aí, já existe algum case em outro estado? Olha, assim, existiram cases no governo federal, que a gente tem ciência, tá? A Dataprev, a Serpro, acho que é não. Sim, teve uma do satélite, tá? Mas, assim, a gente pode citar o case nosso mesmo, Gui. Nós temos algumas parcerias já firmadas, tá? Já, né, nesse modelo aí, que vai ser o mesmo escopo que você vai adotar para essa nova agora. Isso. Inclusive, uma das parcerias que nós temos firmadas, e já temos contratos, inclusive, temos resultados, esse chamamento, ele visa trazer uma plataforma que vai completar o nosso serviço. Que nós já temos pronto. A gente sentiu que a gente está precisando de mais algumas coisas, mais algumas questões, e é justamente isso que a gente que a gente quer buscar no mercado para poder estar completando essa prestação de serviço voltada à transformação digital. Então, essas plataformas aí, todas elas vão estar completando. Eu vou mostrar um desenho explicando um pouquinho a arquitetura depois. Como que entraria isso. Perfeito, obrigado, estou satisfeito. Beleza, então. Mais alguém? Posso continuar? A princípio, sim. Beleza. Então, uma vez a gente firmando um modelo de negócio, esse modelo de negócio, né, ele vai estar disponibilizado no portfólio da MTI, né, aqui em forma de um serviço, né. Então, plataforma de simplificação é o nome que a gente está chamando, né. Então, teria aqui uma plataforma de simplificação que teriam vários serviços previstos aqui, né. Digamos que com esse parceiro surge uma nova oportunidade de negócio. Como a gente faria? Bom, nada impede que, juntamente com esse parceiro, a gente possa criar um novo modelo de negócio. Passaríamos pelo processo de parceria de novo, disponibilizaríamos mais um serviço aqui, né? Não tem limites para isso, né?
coisas importantes que precisam ser deixadas claras aqui. A primeira é que, uma vez o serviço no nosso portfólio, apesar da gente desenhar esse serviço, ele tem uma motivação, né, que é, de repente, uma demanda de algum cliente nosso, né, não é automático, assim, disponibilizei aqui, ele já está contratado. Ele não está contratado, né? Não há garantia de contratação. Uma vez ele aqui, a gente vai trabalhar, normalmente, junto com o nosso parceiro, para estar vendendo esse produto, né? Embora tenha, assim, realmente uma oportunidade de negócio em vista, né, ele só vai estar efetivamente contratado depois que o nosso cliente efetivamente fechar o contrato, né, e assinar o contrato. Então, não há, quando a gente faz um contrato de parceria, que é um contrato do tipo empresarial, é como se eu estivesse gerando aí criando uma joint venture, como se eu estivesse criando uma joint venture, né? É um contrato empresarial que define ali as responsabilidades e como nós vamos estar disponibilizando aquele produto, né? Então, ele não gera, de cara, a mera celebração da parceria não gera responsabilidades financeiras entre as partes, né? A partir da hora que a gente fizer uma venda, aí sim a gente começa a prestar aquele serviço, né, para o nosso cliente. E outro, já tinha falado, mas eu gosto de frisar, é que os serviços precisam apresentar vantajosidade quantitativa e uma vantajosidade qualitativa. Isso é muito importante que aconteça, né? Continuando aqui. Tá, modelo de faturamento. O modelo de faturamento integral, isso aqui é uma coisa que temos dado um pouco de trabalho, parece que é inovador, mas não é tão inovador assim, né? Foi desenhado pela Controladoria Geral do Estado, juntamente com a Contadoria Geral do Estado. Tá, qual foi o objetivo desse modelo de faturamento que eu vou explicar para vocês aqui? É uma inteligência tributária para evitar bitributação, tá? E também garantir, assim, que o valor que é parte, né? Porque é a MTI que faz o contrato com o cliente, e a MTI que recebe, né? Então, quando a MTI recebe esse valor, a parte do parceiro, né, ela possa cair numa conta que seja de gestão da MTI, e a MTI possa fazer a transferência lá para o parceiro de uma forma mais tranquila, sem depender do Tesouro do Estado, né, para não cair na conta única do Estado, e o Tesouro ter que fazer o repasse, e por aí vai, tá? Então, como funciona o modelo de faturamento? Eu vou parar aqui logo depois, nesse slide, vou parar de novo, porque é um ponto meio polêmico. A MTI, o parceiro, tem um contrato com o cliente, na hora de faturar, né, digamos que seja R$100 a conta, e a MTI vai emitir uma fatura de 50, e o parceiro vai emitir uma fatura de 50. Então, a MTI, ela manda uma nota-fatura para o cliente, né, no valor de 100, e manda uma nota da MTI faturada contra o cliente no valor de 50, e o parceiro manda uma nota de valor de 50, também faturada contra o cliente. Essa nota não é faturada contra a MTI. Tá? Bom, beleza. O cliente vai fazer 2 pagamentos. Os 2 pagamentos, eles vão ser pagos para a MTI. A nota MTI contra o cliente, né, vai cair aqui numa conta especial, como eu disse, para a MTI poder registrar essa receita no nosso sistema contábil como uma receita extra-orçamentária e fazer a transferência para o cliente, para o parceiro, como um pagamento extra-orçamentário. Então, esse dinheiro fica contabilizado, né, nas contas da MTI, assim, para a finalidade de prestação de conta, né? E a parte da MTI cai na conta única do Estado lá, e aí depois tem que fazer o repasse aqui para a MTI poder estar usando esse valor. Tá, por que esse modelo financeiro? Como eu disse, para evitar a bitributação. Se de repente vocês emitem uma nota para a MTI, e a MTI emite uma nota integral, né, a MTI vai estar pagando imposto que não é dele, que não é de valores que sejam nossos. Então, assim, é uma inteligência tributária evitar que a gente pague impostos desnecessários, né, e também evitar a bitributação. É basicamente isso. Esse modelo não é um modelo inovador. Como eu disse, não foi desenhado pela MTI, foi desenhado pela Controladoria Geral do Estado, juntamente com a Contadoria, né, para garantir aí a conformidade contábil, né, para evitar a bitributação, e ele usa-se analogicamente o mesmo processo, por exemplo, que se paga publicidade no governo. É um processo bem parecido com esse. Também o processo que se paga passagens aéreas através de agências de viagens também é o mesmo processo. Então, não é algo inovador. Então, o que a gente tem buscado fazer para tranquilizar, assim, os clientes que têm contratado nessa forma, têm encontrado dificuldades, né? A gente tem buscado incluir essas cláusulas aqui agora nos contratos lá de
de prestação de serviço que os clientes colocam, explicando como que é o modelo financeiro e tal, para que já haja uma presciência, né, por parte deles, e assim a gente não ter problemas com pagamentos futuramente. Com relação a esse modelo de faturamento aqui, da parceria, quando ela está em execução, alguma dúvida? Só levantar a mãozinha. Agora, se todo mundo entender, eu vou ficar feliz. César Silva, pode falar, César. Opa, só para checar o entendimento, então. A gente fatura a nota para o cliente final, mas o governo do estado deposita isso numa conta da MTI. Isso. Esse dinheiro. E vocês liberam com a conclusão do serviço, sei lá, vai ter algum checkpoint aí que pegue, aí nisso vocês liberam o dinheiro para a conta corrente do prestador de serviço, vocês transferem esse dinheiro. Isso, exatamente. Foi um ponto interessante até que eu esqueci de citar. Bom, como que funciona vamos falar assim, mas eu não tenho vínculo nenhum com o cliente, né? Na verdade, assim, como a gente tem um contrato de parceria, quando a gente vai fazer o contrato de prestação de serviço, lá no contrato com o cliente, a gente também deixa uma cláusula. Esse serviço será prestado juntamente com o parceiro tal, onde temos um contrato de parceria firmado no tal. Então, esse contrato de parceria ele se torna referenciado lá no contrato com o cliente, e assim a gente faz uma ligação, né, mais legal. Então, você começa a ter um relacionamento, assim, de uma certa forma, entendeu? Não fica solto isso. Ok. E quais são os problemas que geralmente você viu acontecendo aí ao longo do tempo? Então, a dificuldade que a gente tem é justamente por parte dos clientes, às vezes, entenderem, acharem, falar, nossa, mas isso aqui está muito, muito estranho. Aí eles acham alguma ilegalidade. Isso aqui não dá para fazer desse jeito e tal. Então, assim, a gente percebeu que, foi falta de explicação, 2, falta da gente conseguir trabalhar melhor isso dentro do contrato, na hora de estar fazendo o contrato de prestação de serviço, e, eventualmente, a gente tem lançado mão da própria Controladoria Geral do Estado para poder estar junto com os nossos clientes aqui, principalmente, explicando isso para eles, entendeu? Essa dinâmica aqui não tem nenhuma inovação, não tem nada demais, não tem nada de novo, é tranquilo, é a forma como foi desenhado. Inclusive, a gente até tem passado para os nossos parceiros, quando está propondo a parceria, né, depois de um chamamento público, por exemplo, o vencedor, a gente passaria isso, tem um relatório da CGE que embasa tudo isso aqui. É um relatório formal, técnico, que explica toda essa questão. Então, a gente está começando a fazer um trabalho mais preventivo com relação a isso na fase de contratação, né? Para não ter mais problema. É que, assim, tudo é muito novo. Então, os primeiros que a gente teve realmente geraram algumas... depois a gente vai vendo, né, alguma outra problema que a gente vai vencendo com o tempo. Beleza? Posso continuar? Sim, ok. Obrigado. Beleza, então, continuando aqui. Tá, quando a gente fala em desenhar uma solução em parceria, é importante deixar claro que, assim, a MTI ela não pode simplesmente revender um produto, né, porque até o TCU classifica isso como barriga de aluguel, né, e realmente não é isso. E a ideia é que o produto que a MTI venda seja diferente do produto de mercado, que o próprio parceiro venda, por exemplo, né. Então, a MTI ela precisa agregar na entrega dessa solução final alguma coisa que seja importante, né? Coisas importantes ali. Então, isso aqui é uma visão exemplificativa. Por exemplo, temos aqui algum serviço que a gente está entregando lá no final, né? Que pode ser o indicador que a gente vai cobrar, né? Por exemplo. Então, aqui é um serviço gerenciado de alguma coisa. Tá? Beleza. Bom, esse serviço aqui, ele é fornecido por uma solução de alguma tecnologia, né? Essa solução, se você vai decompondo ela, para você entregar ela, né, para você prestar esse serviço, bom, aí essa solução vai ter a parte de gestão, a parte de inteligência, a parte do sistema em si, né, a parte de infraestrutura, uma parte de serviços, né, tem uma série de decomposições aqui, né, para poder chegar na entrega final da solução. Então, se a gente decompõe um pouco mais ainda, então você vai ter aqui, né, tem a parte de negócio, suporte, requisitos, inteligência pode ser painel de BI, consultoria em BI, né, sistemas, aplicação, aplicativo móvel, integração, aí já banco de dados aqui entre o sistema e infraestrutura, servidores virtuais, armazenamento, comunicação, outros equipamentos, serviços de consultoria, de treinamentos, por exemplo, né, a parte de sustentação. Então tem muita coisa para chegar numa solução.
Então, quando a gente fala que essa solução ela vai ser feita em conjunto, MTI e um parceiro, né, uma parte importante, né, dessa entrega tem que ser da MTI. Então, a gente, na hora de fazer a modelagem de negócios, na verdade, no edital, a gente já vai estar falando o que a MTI vai estar fazendo, para facilitar isso para vocês, né, dentro do que a gente entende, né, que vão ser os serviços prestados aí através das plataformas. A gente já está colocando, eu vou até mostrar também no final o que a MTI pretende entregar, né, dentro disso aí. Então, digamos que a aplicação, aplicativo móvel, integração, fique com o parceiro, o MTI faça essa primeira camada aqui, faz a camada de infraestrutura, e aí que a gente vai chegar realmente na precificação de quanto que cada um, na hora que a gente estiver cobrando, né, quanto cada um faz justo, né. Então, nessa fase de modelagem que termina sendo feita a 4 mãos. Tá? Então, a gente, quando fala em responsabilidades, a gente pensa nessa diluição de papéis aí, de forma que a MTI ela contribua de forma importante aí na entrega da solução. Temos 2 mecanismos de escolha de parceiro. Tá? A gente pode fazer um parceiro por seleção direta e um parceiro por chamamento público para seleção de possível parceiro. E o interessante do nome é porque o possível parceiro. Ah, mas o cara passar aí no chamamento, ele não é um parceiro? Não, porque ele vai entrar no processo de parceria. Aí só quando tiver assinado a parceria, efetivamente, aí sim a gente pode ser um parceiro. Mas pode ser que no intervalo, por algum motivo, ela não se consolide, né, ela não se firme. Então é um possível parceiro, né? Tudo leva a crer que sim, mas pode ser que por algum motivo não é. Tá, o que diferencia uma seleção direta e uma seleção por chamamento? Bom, a gente teria que comprovar a inviabilidade de procedimento competitivo, né? E inviabilidade de procedimento competitivo, lá pela lei, né, pelo inciso 2 lá, não significa ausência de concorrência, mas significa singularidade. Significa o melhor parceiro para determinada oportunidade de negócio. Bom, nós temos uma oportunidade de negócio, a gente quer uma plataforma de simplificação para compor, né, o nosso produto de transformação digital, que tem 4 requisitos ali bem importantes, né? Que é a parte de comunicação, a parte de low-code, a parte de workflow/ECM ali, e a parte de robôs e automação de robôs ali. Né? Então, a gente está querendo isso. Bom, existem alguns players no mercado, né, fornecendo essas soluções, tem vários players. A gente não sabe, a gente não tem todas as informações para falar, poxa, fulano de tal, ou esse grupo de empresas aqui, são os melhores para essa oportunidade de negócio. Quando a gente não tem a clareza do porquê que a gente está selecionando alguém, que uma forma que tenha uma justificativa robusta, né, que seja realmente bem clara e depois validada juridicamente, até pela PGE, então a gente não tem como fazer uma parceria direta com determinada empresa ou determinado consórcio, por exemplo. Então a gente vai ao mercado, né, faz um edital aí, estabelece nesse edital alguns critérios objetivos, para que a gente consiga formar aí um ranking das empresas que tiverem interesse, porque também, né, a gente não pode obrigar ninguém a querer ser parceiro do MTI, dentre as empresas que tiverem interesse, né, e que dentro das características, né, dos critérios ali que a gente colocou, que seria o mais importante para a gente ali, para essa parceria, ficar em primeiro colocado. Né, aí a gente consegue iniciar ali um processo de modelagem de negócio para poder celebrar uma parceria. Então, por isso a escolha do chamamento público, né, para a seleção de possível parceiro para essa oportunidade de negócio. Dentro da pluralidade aí de empresas que prestam serviço, a gente não tem todas as informações. Né? Então, esse é o objetivo aqui do chamamento. Falando um pouco do processo, de forma bem resumida, né, como a gente está aqui, já sabemos que vai ser por chamamento público, então o processo ele começa aqui na parte laranja. Então, vem de uma ideia, de uma necessidade, né, a gente teve essa necessidade aí, até pelo projeto do governo aí de voltar à transformação digital, né, tem o projeto Mais MT, que tem muitas oportunidades com relação a isso, né, então a gente mapeou essas oportunidades e, junto à nossa diretoria, né, foi aprovada a prioridade, né, em se fornecer um produto aí voltado, né, uma plataforma de simplificação, onde nós estamos aqui finalizando um edital, aqui nessa fase fazendo esse diálogo público aqui, para ouvir um pouco do interesse do mercado e também alguns conselhos, alguns feedbacks aqui, assim, para fechar isso aqui. Fechando esse edital agora, a nossa intenção é mandar para o parecer jurídico, não só da MTI, mas como da PGE, sobre o edital, sobre o processo, fazer alguns ajustes das recomendações, caso haja,
e a gente lançar o edital. Porque a nossa intenção é lançar esse edital agora no início de julho, no máximo no meio de julho, né? Bom, realizando o processo do chamamento público, né, vai ter algumas fases, eu vou falar um pouquinho depois. Aí a gente vai, o vencedor, né, que foi homologado como vencedor de chamamento, a gente vai começar o processo de parceria. Então, nesse processo aqui, a gente vai receber alguns documentos aqui do parceiro. Essa continuidade do processo vai ser aprovada pela diretoria, né, após a análise de habilitação dos documentos, né, compliance. Aí a gente vai assinar um termo de sigilo, um acordo de intenção de parceria, são 2 documentos que a gente assina com todas as empresas que a gente está fazendo algum modelo de negócio, documentos padrões. A gente depois faz aqui começa modelo de negócio, né, ali nesse modelo de negócio é o documento mais importante no processo de parceria. Ali a gente explica, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, define como vai ser entregue, né, esse serviço, né, todas as características que ele vai ter, como que a gente vai cobrar, como é o modelo comercial, mais algumas outras questões, já eu falo. Fazemos a minuta de contrato, a minuta de contrato de parceria, e falando em minuta de contrato, eu já vou até lembrar de uma outra situação. Lá no chamamento, quando a gente fez no ano passado, muitas empresas questionaram que não tinha minuta de contrato no edital. O nosso edital é para buscar selecionar um parceiro, a gente não está querendo fazer um contrato, né, não é um edital de tipo pregão eletrônico. Então, realmente, não existe minuta de contrato lá, porque a gente não tem um contrato. Né, o edital é para outra coisa, então a gente não pode confundir os instrumentos. Né, então, a minuta de contrato, realmente, a gente só faz nesse momento, porque a gente faz a 4 mãos as coisas. Né, e a minuta de contrato é baseada no modelo de negócio que só surge também nesse momento. Bom, aprovado tanto pela gente quanto pelo parceiro, né, tanto a minuta do contrato, quanto o modelo de negócio, a gente encaminha aqui para uma pré-aprovação da diretoria, e depois a gente encaminha para avaliação jurídica. Mais um parecer jurídico, tá? Então, vai de novo para o nosso jurídico, só que a gente só manda para o nosso jurídico depois que o jurídico do nosso parceiro aprovou. Aí que a gente manda para o nosso jurídico, e o jurídico nosso ainda manda para a Procuradoria-Geral do Estado, que também faz o parecer dela a respeito do modelo de negócio, do processo em si. Bom, a gente faz ajustes de recomendações e encaminha finalmente para a diretoria aprovar aquele modelo de negócio. Se a diretoria aprovar o modelo de negócio, a diretoria encaminha para o conselho de administração autorizar, né, que essa parceria seja assinada. Essa aqui é a instância máxima deliberativa da MTI, né, é formada por outros atores que não da diretoria, né, e eles aprovando, a gente assina o contrato de parceria e assim esse produto entra no nosso portfólio e passa a ser disponibilizado para os nossos clientes. Tá? Você lembra que o Marçal fala sobre um processo que seja robusto, né? Um processo que garanta ali controle. Bom, do edital a gente tem um parecer jurídico, né? Tem o próprio chamamento, depois tem uma aprovação da continuidade do processo por parte da diretoria, depois tem mais uma avaliação jurídica da PGE, aí depois tem uma aprovação da diretoria, depois tem uma aprovação de um conselho. Assim, uma pessoa, ela não consegue fazer esse processo ser aprovado, porque não depende de uma pessoa. É um processo, então isso garante uma robustez, né, um desinteresse, uma transparência aqui por parte desse processo, que dá uma certa tranquilidade para a gente, né, com relação ao que a gente está fazendo. Tá? Com relação aqui ao processo do chamamento e ao processo aqui de celebração de parceria, alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? Só levantar a mão. Ninguém? Tudo tranquilo? Posso prosseguir? Beleza. Bom, isso aqui é um resumo. Processo de parceria, né? Seleção do parceiro, por chamamento público. Modelagem de negócio. A fase, os itens aqui que compõem, eu vou estar mandando para vocês depois. As aprovações, né? Unidades jurídicas, financeiras e compliance, autorização do diretor executivo e conselho de administração do MTI. Publicidade, a gente publica um extrato da parceria, né, no Diário Oficial por 5 dias, né, para dar publicidade, e depois a gente começa a atender os clientes. O que tem no modelo de negócio? Bom, são 6 capítulos, basicamente. No primeiro capítulo, a gente trata da oportunidade de negócio, a gente detalha o que é o negócio, de onde surgiu, né, de onde surgiu a demanda, o que ela vai atender, quais benefícios ela vai atender, então a gente dá essa instrução bem interessante sobre isso. Fecha o objeto do que a gente vai estar fazendo, do modelo de negócio, aquele objeto, tipo, para ser contratado depois, né, a gente
estabelece que o porquê da inviabilidade de procedimento competitivo. Nesse caso, a inviabilidade ela é um pouco mais tranquila de justificar, porque a próprio chamamento público justifica por que a gente está fazendo com aquele parceiro. Bom, tivemos aqueles critérios, os critérios que a gente elencou como sendo importantes, esse parceiro aqui se destacou, ficando em primeiro lugar, então, essa é a justificativa nesse caso. Mas quando não vem de um chamamento público, realmente aqui é um detalhe aqui muito complicado. Tem que ter uma argumentação, tem que ter uma justificativa muito robusta para poder justificar uma inviabilidade de procedimento competitivo. Tá? O segundo capítulo, a gente fala sobre o modelo comercial. O terceiro capítulo, a especificação técnica de todos os produtos, serviços, ferramentas que a gente vai estar disponibilizando. No capítulo 4, a formação de preço, né, como que vai ser a nossa, como que vamos vender, como que a gente vai dividir isso, inclusive, como que vamos cobrar margem de lucro, né. 5, acordos de nível de serviço. Às vezes, dependendo do caso, esse 5 aqui, ele entra junto com o 3, se for ficar mais inteligível, né, se fizer mais sentido. E no capítulo 6, a gestão de riscos, que é uma exigência da Lei 3.303, que a gente faça a gestão de riscos em todos os projetos, todos os contratos que a gente tem, né? Tá. Basicamente isso. Bom, estamos terminando aqui a parte do chamamento, do processo de parceria. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao instrumento, com relação ao processo de parceria, a gente pode falar agora, senão a gente vai entrar sobre as questões do edital. Érica. Oi. Repete de novo, por favor, a relação dos capítulos. Ah, tá. Eu vou estar mandando para vocês, tá, Érica? Para quem colocou ali o e-mailzinho, a gente vai estar mandando essa apresentação. Mas, basicamente, tá, o primeiro capítulo é oportunidade de negócio e inviabilidade de procedimento competitivo. A gente detalha da onde surgiu a demanda para esse produto que a gente está querendo gerar, né? Quais as demandas, quais o que a gente está querendo resolver, né, o problema que a gente está querendo resolver, os benefícios que vão ter para a MTI, para o cliente, essa parceria, por que a gente está fazendo uma parceria e não fazendo a contratação para o pregão eletrônico de serviço, por exemplo, justificando por que a gente está fazendo a parceria com aquele parceiro específico, né, nesse caso vai ser por causa do chamamento público, né, a justificativa de inviabilidade de procedimento competitivo. Então, nesse caso, vem pelo chamamento público. Se não fosse pelo chamamento público, a gente teria que justificar por que estamos fazendo com esse parceiro. Né? Por que esse parceiro, por que essa ferramenta para atender aquele problema. Então, a gente teria que ter uma resposta muito boa, muito clara, né, que justificasse a singularidade. Né? No segundo capítulo é o modelo comercial. Né? A gente fala sobre questões comerciais, como que vão ser feitas essas questões, né? Questão de fórum, questão de responsabilidades ali e tal. No terceiro capítulo, uma especificação técnica bem detalhada sobre todos os produtos, serviços, ferramentas, né? O capítulo 4, a formação de preço. O capítulo 5, o acordo de nível de serviço, o SLA. Pode ser que o capítulo 5, dependendo se fizer mais sentido, a gente coloque ele junto com o capítulo 3, com a especificação técnica, né? Para dar o SLA por produto, por exemplo, né? Por serviço. E o capítulo 6, uma análise de riscos. Essa análise de riscos, ela é uma exigência da Lei 303, então a gente faz a gestão de riscos de todos os contratos. Tá? Basicamente isso. E esse modelo vai valer para toda e qualquer demanda, né, que for Sim, exato. Esse modelo de negócio, né, ele é o documento, na verdade, que embasa a parceria. A própria minuta do contrato de parceria, ele é feito, né, baseado no modelo de negócio. Pois é, uma vez definido, ele vai perpetuar aí pela parceria. Então, uma vez definido, ele norteia, né, a continuidade da parceria. Só que a gente entende que o modelo de negócio, ele não pode ser uma coisa completamente fechada. Então, se precisar fazer ajustes, incluir produtos, tirar produtos, mudar alguma questão que seja mais operacional ali, a gente vai fazer um aditivo ao modelo de negócio, que vai gerar um aditivo ao contrato de parceria. Tá. Isso futuramente, tá? Tá bom. Tá. Continuando aqui agora, vamos entrar sobre o chamamento especificamente. Tem o Cleberson que levantou a mão aqui. Pode falar, Cleberson. Paulo, é só bom deixar registrado aqui, né? Porque a gente também foi questionado no TCE e até mesmo em vias jurídicas, né? Em outro chamamento que a gente fez, que falta um pouco de clareza para alguns atores, é que, assim, esse modelo, né, baseado na Lei 13.303,
o fruto de um chamamento, na verdade, está fazendo um chamamento, então nós estamos chamando o mercado privado para que ele possa ser parceiro da MTI, para que a gente possa disponibilizar um produto no nosso portfólio. Não há garantia nenhuma que a gente tenha uma única contratação através disso, né? Então, assim, isso é muito importante, porque muitas empresas associam a questão assim, não, vai ser contratado, não. Na verdade, é por isso que, quando você fala lá no processo, né, que o modelo de negócio é fundamental, porque ele tem que ser um modelo altamente competitivo, para que esse produto que a MTI e a empresa privada vão colocar no portfólio da MTI, ele seja competitivo no sentido tecnológico, no sentido comercial, né, que possa agregar para a MTI essa parceria, né, que possa trazer novos recursos, capacidade a gente capacitar nosso time, trazer tecnologia para a MTI. Então, assim, não há, né, é bom deixar isso registrado, não há garantia que esse modelo, que essa parceria seja contratada, assim, que tenha uma contratação vinculada, não há vinculação nenhuma, né? A gente vai modelar um negócio e vai colocar isso no portfólio da MTI. Se o produto que a gente, né, modelar junto for competitivo para o setor público, lógico que a gente está fazendo parcerias baseadas em demandas que a gente mapeou, né? Mas é muito bom, é muito importante a gente deixar isso registrado, Paulo, né, para que fique claro que não há obrigatoriedade nenhuma de contratação, né? Isso aí eu acho que é bom deixar claro. Isso aí. Bom, vamos entrar aqui na segunda fase. Acho que é uma fase que vai interessar bastante para os participantes aqui, né, que é o chamamento em si. Bom, o primeiro ponto é o objeto do chamamento, né? O objeto do presente edital caracteriza-se como chamamento público para a seleção de possível parceiro, para eventual celebração de parceria estratégica, já expliquei o porquê disso, né? Para confecção de proposta de negócio com o objetivo de fornecer uma solução de uma plataforma de simplificação e desburocratização, que a gente denominou dessa forma, incluindo serviços técnicos especializados, ou seja, teremos um braço de serviços, composta de plataforma de workflow SM, plataforma de comunicação multicanais com chatbot, eu comi o negócio, era com chats e chatbots, tá? E desenvolvimento low-code e robôs e automação de robôs. Observe que eu coloquei robôs e automação de robôs, eu não coloquei RPA. Porque, assim, os nossos requisitos para isso aqui são um pouco mais simples, por exemplo, do que um RPA. Um RPA é muito mais complexo. Então, não necessariamente precisa ser um RPA. Tem alguns requisitos que, eventualmente, talvez os senhores já tenham nas suas plataformas que atendam, né? E por isso eu não coloquei RPA, porque eu acho que traria uma complexidade muito grande trazer o RPA para cá. Incluindo serviços de implantação, integração da plataforma MTI Xvia. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque o MTI Xvia é um produto, é uma agregação nossa, inclusive, nesse projeto. Plataforma de interoperabilidade MTI, serviços de mapeamento de processos, automação de processos de negócio, sustentação da solução, no caso da plataforma e também das soluções desenvolvidas dentro da plataforma, né? Manutenções evolutivas, integração com sistemas legados, treinamento, transferência de tecnologia, vou explicar isso aqui, porquê disso aqui também, suporte e garantia da solução supracitada e sustentação de infraestrutura tecnológica e serviço de apoio operacional ao negócio. Tá? É um objeto amplo, embora de escopo fechado, mas é um objeto amplo, né? Vocês veem que existe toda uma camada de serviços agregados aqui, além das próprias plataformas, né? Tá? Depois, vocês querem fazer alguma pergunta a respeito do objeto? Ayrton. Quando você coloca esse objeto, o fornecedor ele tem que entregar a solução composta com isso, e ele pode utilizar diferentes fornecedores? Então, eu já ia falar sobre isso, mas realmente é o momento de falar. Bom, a nossa intenção é que esses 4, né, plataformas, elas podem ser de fornecedores diferentes, mas a gente quer uma solução que já seja integrada.
entendeu? Tipo assim, o ideal para nós, se vocês vão ver pelos atestados de qualificação técnica, que aí entra naquela questão dos critérios objetivos, é importante para a gente que essa solução, por mais que seja de fabricantes diferentes, né, não tem problema, ela já seja algo que já funcione de maneira integrada. Tá? Se já nasceu nativamente integrado, é uma coisa só, ótimo, mas não é necessário. Não é algo que seja um critério já eliminatório, não. Pode realmente ser de fabricantes diferentes. Mas eu vou falar um pouquinho mais na frente. Não sei se eu já ajudei aí com relação a essa pergunta específica. Mas um pouquinho mais eu vou falar na frente. Ok, obrigado. Tá. Continuando aqui. Nós tivemos algumas referências, tá, para poder estar fazendo esse edital, fazendo a lista de requisitos. A gente já se baseou muito, né, no processo aqui da ETICE do Ceará, e também no processo que acho que é recém-lançado, não sei se chegou a ser lançado, mas estava bem próximo, estava bem no final, né, para ser lançado, da ATI de Pernambuco, embora a forma como a ATI de Pernambuco está fazendo essa ata de registro de preço, se não me engano, é bem diferente, um pouco diferente do que a gente está fazendo, bem diferente do que a gente está fazendo. Mas a gente se baseou muito nos estudos dele, porque, primeiro, são irmãos, né, co-irmãos nossos, assim, inclusive até através da ATI de Pernambuco, que eu consegui o contato de algumas das empresas que estavam ali observando, né, entendendo ali como que estava acontecendo o desenvolvimento do edital, né, do serviço sendo consultados. Então, a gente reaproveitou muito daquelas coisas, porque realmente os requisitos são bem parecidos, né, então não necessitaria, assim, a gente criar ou reinventar a roda, né. Então, a gente pegou, se inspirou mesmo, assim, de maneira bastante humilde, porque foram trabalhos muito bem feitos, né, pelos parceiros lá, para poder tá se inspirando aqui no nosso processo, tá? Então, assim, falar em requisitos, falar em o que a gente vai estar buscando numa prova de conceito, provavelmente, esses dois editais aqui são referenciais, então, fala assim, poxa, eu estou atendendo bem esse edital aqui, vai estar atendendo bem o nosso também, tá? Isso é uma coisa importante. Habilitação. A gente vai ter os documentos de habilitação normais, né, que são pedidos em qualquer pregão eletrônico, e tem atestado de capacitação técnica. Os atestados de capacidade técnica não vão ser pontuados, eles vão ser eliminatórios. Tá? Essa é uma parte importante. Ou a empresa habilita ou não habilita. Ou, quando eu falo empresa, pode ser o consórcio, tá? Ou habilita ou não habilita. Então, é basicamente isso. Agora eu não vou falar sobre os documentos, porque são documentos normais. Agora, os atestados de capacidade técnica, eu estou listando eles aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre eles, depois eu vou até ver a questão se tem que melhorar alguma coisa sobre a questão de explicar como eles vão funcionar, tem que melhorar alguma coisa na redação aqui, mas a ideia, inicialmente, pegando o caso ali, acho que foi a Ailton que falou, eu estou colocando aqui, são 9 atestados. Só que esses 9 atestados que eu estou solicitando aqui, na verdade, na prática, 2 atestados iguais ao solicitado pelo 9 já atenderiam todo o requisito aqui. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, sendo emitidos por pessoa jurídica de direito público, emitidos por órgãos da esfera federal, estadual, municipal, só que no caso de municipal, em prefeituras com mais de 500 mil habitantes, conforme o último censo. Por quê? Devido aos graus de complexidade da gestão, não sendo aderente a experiências de prefeituras pequenas, né, a complexidade de uma prefeitura de 500 mil habitantes para frente, né, ela já é bem maior, por exemplo, administrativa, do que uma prefeitura. A prefeitura de Chapada, por exemplo, teve um dia que eu dei 10 passos e passei por 6 secretarias. Né, então, assim, tem uma complexidade muito diferente, né? Então, a gente vai estar pedindo atestados aqui dessa forma. Bom, basicamente, são 4 plataformas. Então, nós estamos pedindo aqui 2 atestados de qualificação técnica para cada plataforma, individualmente. E lá no 9, a gente está pedindo um atestado da implantação da solução inteira que está sendo ofertado. Pode ser por consórcio. Integrada envolvendo as plataformas de comunicação multicanais com chat e chatbot, plataforma de desenvolvimento low-code, plataforma que permite automação de robôs e plataforma de workflow ECM, integrados em um único projeto de implantação. Digamos que convenhamos que uma dessa aqui, um atestado 9 desse, ele já atesta todos os outros 4. Né, todos os outros 4. Se você tiver 2 atestados de implantação integrada da plataforma oferecida, completa, dos 4 itens, basicamente você já atendeu
todos os itens, tá? Isso aqui não está escrito ainda, mas eu vou explicar melhor isso, tá? Vai estar bem detalhado essa questão no edital. Então, a nossa ideia com isso é não ser excludente, a gente quer ampliar a competitividade, né? Então, pode ser que só tenha um case implantado integralmente e tenha outros implantados separadamente, beleza. Né? A ideia é para poder ampliar a competitividade, mas como é um requisito que a gente tenha um requisito importante para a gente, que a gente não tem como abrir mão dele, né? Que a gente tenha, por exemplo, essa solução integrada de alguma forma, então, a gente colocou um atestado com a solução integrada completa. Tá? Esse é um critério. Como eu reafirmei aqui, são documentos de habilitação. Tá? Com relação a essa questão dos atestados, eu vou colher aqui um pouco de feedback de vocês, o máximo de pessoas que puder falar sobre isso, impressão, alguma sugestão, algum feedback, alguma preocupação, para a gente poder estar podendo pesar. Tem pessoal da comissão aqui, bastante pessoas aqui da comissão de transformação digital, que de certa forma é fonte de consulta para a gente aqui, né, com relação a esse edital. Esse é um ponto crítico que eu gostaria de ouvi-los. Só levantar a mão que eu já chamo aqui, a pessoa pode falar. Anderson, pode falar. Vocês não têm como criar um paralelo entre os editais de empresas públicas e empresas privadas, pensando aí em termos de número de clientes ou número de funcionários, para abrir um pouquinho mais? Olha, eu posso consultar o pessoal da comissão. Talvez, né, no outro edital que a gente fez, a gente colocou na aplicação de fábrica de software, a gente abriu para empresa privada também, né, testagem de qualificação técnica, a gente colocou ali uma empresa privada com um orçamento ali anual, ali, uma arrecadação anual de algo em torno de, no mínimo, 200 milhões. Por que isso? É mais ou menos o nosso orçamento aqui da MTI. Né? Então, a gente conseguiu ter um grau de complexidade. Tá? Não é impossível que isso aconteça. Eu vou consultar Janine, eu vou pedir até para você anotar essa sugestão do Anderson, se a gente pode abrir para empresa privada também, e aí eu vou consultar a nossa comissão, o nosso comitê, né, e ver, de repente, qual que seria o critério para poder estar criando, abrindo para empresa privada também. César? Ok, está anotado já. Pelo que eu entendi, então, a princípio, se não abrir para empresas privadas, quem participar disso tem que ter já feito alguma prestação de serviço para órgão público. Do jeito que está aqui, sim. Se a gente abrir para empresa privada, aí não. Mas vamos escolhermos também, de repente, uma empresa privada, grande, bastante grande ainda, de repente, não seja um critério de qualificação também. Né? Entendi. Mas caso não abra, teoricamente, só para empresas que já prestaram serviço para órgão público. Sim. Assim, agora fazendo um contraponto até. Assim, apesar de eu entender que abre mais a competitividade, já te chamo, tá, Evaldo? A preocupação nossa é que, assim, trabalhar com administração pública, ela é um mundo à parte com relação à empresa privada. Né? Tem algumas outras complexidades, algumas dificuldades que são... Quem já trabalha bastante com empresa pública já está mais calejado, né, de saber como é. Então, às vezes, uma implantação, a estratégia de implantação, uma forma de implantação, de como está prestando isso, o serviço, pode gerar assim, sérios impactos. Como eu vejo gente que acabou de chegar da iniciativa privada e passou no concurso, quando entra, tem um choque cultural muito grande. Então, às vezes, talvez, assim, até a preocupação inicial com relação à questão digital seja isso, né? Mas, realmente, eu vou conversar com a comissão, talvez até amanhã tenha uma agenda, e até coloco numa ata isso, que a gente possa estar sopesando essa possibilidade aí, e se for aceita, se não for aceita, uma justificativa. Aí eu trago a justificativa para o edital, inclusive, de por que a gente não aceitou, caso não aceitou. Tá? Evaldo? Tudo bom? Joia. Desculpa, só para poder contribuir, mesmo no contexto aí da 13303, o atestado de capacidade técnica, ele obrigatoriamente deve ser aceito, seja capacidade técnica no setor público ou privado. Então, eu reforço aí a
a elucidação com a comissão de licitação, né, a comissão correspondente aí que trata do edital, para que se esclareça isso o mais rápido possível. Supostamente, né, não pode restringir ao setor público, porque a experiência ela independe do setor. Tem sentido, Evaldo. Só, assim, agora fazendo de novo um contraponto. É mais para não, tem o sentido. bom andamento, para evitar uma impugnação do eu edital. entendi. Assim, é uma coisa também que vamos analisar juridicamente, porque, assim, esse instrumento, apesar de ele garantir algumas coisas, a questão dos critérios, a questão dos critérios, ela é uma coisa bem, como que eu diria assim, fugiu a palavra, discricionário. É uma coisa discricionária de uma empresa, de colocar quais critérios objetivos. Isso aqui não é um pregão. A gente está fazendo instrumento por uma analogia. Então, assim, a legislação e até tem aqueles instrumentos que eu falei lá que foram validados ali pelo TCE, foram julgados, geraram acórdão, tinham muitos questionamentos lá que vieram realmente fazendo essa analogia pura e simples, né? Então, a discricionariedade, ela foi tratada ali naquele produto ali. Mas eu entendo, basicamente, que até por uma questão de realmente aumentar a competitividade, a gente possa estar abrindo. Mas eu vou discutir com o pessoal do comitê, que a gente decide em conjunto lá com eles. Tá? Não, com mas, certeza. assim, o reforço... Como último comentário, para a gente seria indiferente, mas efetivamente o interesse é que o processo não seja prejudicado, né? No caso de algum tipo de tentativa de impugnação por causa disso. A gente vem acompanhando há muito tempo, tá? Junto aí também com o CIASC, Celepar e outros, né? Sim. Adalbertinho lá da ITIS. Então, assim, eu diria que a gente tem, do nosso ponto de vista de algumas PRODs, muito claro a necessidade para evitar a impugnação do edital, tá? É verdade. E esse é um risco que precisa ser sopesado, né? Assim, com certeza. Obrigado. O mínimo de polêmica possível me ajuda na celeridade, né? Mais alguém? Olha, eu queria ouvir, tem mais empresas aí, o pessoal da Heurística, que eu vi que entrou logo no início, gostaria de ouvir o máximo de empresas possível. Eu vi alguém da Sonda aí também. Pessoal da ServiceNow. Mais alguém? Não, ninguém? Vou continuar. Ranqueamento. Nesse ranqueamento aqui, a ideia do ranqueamento é o melhor preço. Só ver se eu coloquei. Tá, não coloquei. Tá, esse melhor preço é outra coisa que eu gostaria de ver com vocês. Vai ser... Chegado no ranking, vai ter os 3 primeiros colocados vão passar por uma possível fase de prova de conceito. Só que a gente vai fazer a prova de conceito só com o primeiro colocado. Né? Os 3 primeiros classificados para eventual prova de conceito e 75% de aderência aos requisitos. Caso não alcance, será eliminado e convocado o próximo na lista, né, dos 3 que passaram até o limite do terceiro. Tá? Essa é a ideia. O que seria esse melhor preço? Agora eu quero explicar para vocês o que a gente está querendo medir. Vão ter quatro itens, né, de preço, e a gente está focando, assim, a gente está criando uma baseline para que seja o mesmo critério para todo mundo poder estar precificando isso. E a gente está baseando isso numa oportunidade, pensando numa oportunidade com o governo de Mato Grosso, né, que é o nosso principal cliente. Então, assim, a gente colocou o primeiro preço, o valor de UST para prestação de serviços. Né, a gente está chamando de UST-PS, Plataforma de Simplificação. Então, a gente vai divulgar, vai ter um catálogo de serviços que a gente vai estar publicando junto com o edital, né, e a gente vai ter lá uma precificação para o valor da UST. Então, o menor preço da UST vai gerar aí uma pontuação, que se eu não me engano é 15% da nota, né, e proporcionalmente o próximo, né, vai ser uma fórmula que calcula a proporcionalidade. Então, tipo assim, se o menor preço foi 120, o segundo foi 121, essa nota deles vai ser muito parecida. Tá? Não vai ter uma discrepância muito grande. Tá? O segundo critério que a gente vai estar pontuando
que a gente está pensando em pontuar, vou querer ouvir vocês, é a questão assim do valor do licenciamento perpétuo da plataforma, considerando os 4 itens, para usuários ilimitados. Tá? Esse é um cenário possível, não vou falar que é um cenário que o Estado vai escolher, mas é um cenário possível, né? Então, qual seria o valor, por exemplo? Ia ser 1 milhão o licenciamento perpétuo, né, dessa plataforma, por 1 ano, com garantia de suporte e atualização, para usuários limitados, por exemplo. Aí, isso vai gerar, se eu não me engano, 40% da nota, alguma coisa assim. O terceiro seria o valor anual para suporte e atualização dessa plataforma. Então, tipo assim, eu vendi perpétuo por 1 milhão, mas eu vou cobrar, tipo, 500 mil anualmente, ou 250 mil anualmente, pelo suporte e atualização daquela plataforma, né? De quem comprou perpétuo. Tá? Esse também é um outro critério. E, por fim, o valor seria, qual seria o valor da mensalidade dessa plataforma inteira como serviço por mês para usuários ilimitados, né? E vai ter uma quantidade de desenvolvedores, tal, tem um númerozinho lá que agora não me recordo exatamente, né? Vai ter um cenário que vai estar montado lá e a nossa ideia é buscar esse valor. Tá? Por que esses critérios? São as formas inicialmente que a gente pode estar pensando em vender, né, para o nosso focado no nosso principal cliente, que é o governo do Estado de Mato Grosso. Tá? Então, são esses 4 critérios para poder fazer um ranqueamento. Eu quis simplificar ao máximo a questão de seleção. Por quê? Na parte técnica, tem lá um requisito mínimo para habilitação, né? São os atestados de qualificação técnica, beleza. Aí, a questão de preço, e vai ter um ranking, que aí na prova de conceito a gente vai conferir se o primeiro colocado, por exemplo, atende aí pelo menos, eu vou analisar ainda essa questão do percentual de aderência aqui. A princípio, eu estou pensando em 75, mas vamos validar ainda. Até gostaria de ouvir de vocês, 75 é um percentual bom, ou de repente 80, 85, eu não sei. Se bem que vocês não viram os requisitos também, fica meio complicado falar. Mas baseado na ATI e na ETICE, talvez já dê para ter uma ideia. Se estaria interessante. Eu queria ouvir de vocês também aqui agora um retorno aí, um feedback sobre essa forma aí de ranqueamento aí pelo preço, né? O que vocês acham disso? E com relação ao ST, o cenário que a gente está colocando é a execução aí por volta de 15 mil ST por ano, tá? Para poder padronizar a estimativa de preço, né? A execução de 15 mil ST por ano. Leandro Ramos. Eu acho que o mais importante, só reforçando mesmo, tá? É criar realmente um baseline único para que todos apresente baseado nesse baseline, para que não aconteça interpretação de cada um de uma forma diferente, e isso vai pontuar de forma errônea a avaliação aí por parte de vocês de proposta mais vantajosa. No momento que não se cria um baseline, por mais que a parceria ela não tenha associado um faturamento direto, né, que depende de um contrato com o cliente final, é importantíssimo que você tenha uma referência para que todos precifiquem. Quando envolve valores, esse é um caráter praticamente obrigatório de ter um baseline, porque senão apresenta uma proposta que tem valores associados numa esfera de 10 milhões, o outro de 100 milhões, e aí como que você vai fazer uma equalização dessas propostas, né? Apesar Exatamente. de ser um critério que a matemática ela é única, né? Quando se envolve faturamento, acaba que esses valores eles são diretamente ligados, ou seja, percentuais, mas é importantíssimo deixar isso claro para evitar qualquer tipo de problema na hora de equalizar as propostas, senão... Então, justamente pensando nisso... grande erro nisso. Pensando nisso, a gente realmente colocou lá no edital a estimativa de execução de ST de 15 mil STs ano, para poder facilitar, né, a colocação ali de um valor, a valoração do ST da proposta, e colocamos esse cenário de, no caso aí da plataforma, licenciamento perpétuo, né, vai ter lá a quantidade de desenvolvedores, se não me engano era 80 simultâneos, tem lá um número lá que embasa isso, e o número de usuários ilimitado.
né? Então, assim, todo mundo vai estar com o mesmo case, com o mesmo cenário para estar podendo fazer essa proposta. Aí, só uma coisa importante, eu já vou passar a palavra para a Érica, uma coisa importante é que, com relação ao modelo de negócio, isso que eu quero deixar claro para vocês, a gente vai precificar aqui, ranquear um cenário de usuários ilimitados, que é um cenário até voltado para o estado de Mato Grosso, que a gente realmente vai ter uma situação que é complicado de prever a quantidade de usuários. Então, muito provavelmente, Mato Grosso, seja como serviço, seja comprando perpétuo, vai comprar com usuários ilimitados, tá? Mas a gente, como a gente disse, a gente tem um foco de poder vender para novos clientes, né? E, por exemplo, como é que a gente vai escalar para um cliente menor, para uma prefeitura menor, para uma secretaria de outro estado, sei lá. Então, como que a gente vai fazer? No modelo de negócio, nós vamos colocar lá, vamos ampliar isso, né? Flexibilizar esse catálogo, eventualmente, para poder estar prevendo aí serviços, venda, eventualmente, por faixa, né? A gente vai ver a melhor forma de poder estar flexibilizando, também ter outras ofertas para clientes que tenham como quantificar, né? Que tenham uma escala menor aí de utilização, porque a gente quer ter um potencial de venda bom. Tá? Então, para tranquilizar, né, os participantes, que não vai ser uma coisa engessada e tem que ser dessa forma, né? Essa forma a gente está focado aqui no cliente nosso, que é Mato Grosso. Mas, na hora de fazer o modelo de negócio, vamos abrir esse leque. Tá? Érica. Perfeito. Tá. Sobre a questão da UST. Esses itens todos que você falou, você citou 4 critérios, né? Todos eles vão ter como unidade de referência a UST para que nós possamos indicar o valor. Sim. Tá. E aí, a pergunta, obviamente, eu não sei se isso vai estar no termo de referência, qual será assim, vai ter algum racional de cálculo específico para cada uma desses itens, ou vai ser o valor bruto da UST? Não vai ser o valor bruto. Não vai ser. Vai ter um catálogo. A gente vai republicar junto com o edital o catálogo de serviços com a especificação dos serviços, a quantidade de USTs lá. Você quer falar um pouco sobre isso, Sócrates? Deixa eu ver se isso dá pra... E o racional de cálculo também, né? Isso. O Sócrates vai falar um pouquinho sobre isso para elucidar melhor aí a questão. Boa tarde, pessoal. Então, o catálogo, na verdade, ele vai trazer os grupos de serviços, né? O serviço em si, a descrição, a métrica dele, né? Se é por processo, se é por projeto, se é por... se é por serviço... e também a complexidade, né? Alta, média, baixo, e o quantitativo de UST. Isso vai ser publicado lá no edital, né? Aí vai caber cada empresa fazer o orçamento do valor em cima do catálogo, né? Em cima dos serviços já descritos lá no catálogo. Basicamente é isso, Paulo. E a UST vai ter um único valor. A ideia é que tem um único valor. Isso. E, assim, é importante também, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que a gente vai dividir aqui, quais seriam a matriz de responsabilidades um pouquinho mais para frente. Então, vocês vão calcular o ST baseado nas responsabilidades que vocês terão, nos critérios lá, entendeu? Chegar num valor médio lá. Mais alguém quer falar um pouco sobre isso? Eu gostaria de ouvir mais pessoas. Sim. Tá, aqui você fala que o primeiro colocado, ele vai fazer a prova de conceito, né, que inicialmente ele vai ter que demonstrar 75% de aderência aos requisitos, né, que vão ser publicados também no termo de referência. Sim. Ok. Os outros 2, eles vão ficar ali numa fila ali, né, sim. Numa fila. Caso o primeiro colocado não atenda os 75, chama o segundo, caso o segundo não atenda os requisitos, chama o terceiro. Isso. Tá. Para poder estar tranquilo, assim, ajudar vocês a entender os requisitos da TI do Ceará, TI de Pernambuco e da ITIC, a gente se inspirou bastante neles. Tá? Pode ser que tenha alguma coisa ou outra diferente, mas basicamente a gente se inspirou bastante neles. Então já dá para ter uma ideia, né, do que a gente vai estar mensurando ali. Tá. No processo da TI, por exemplo, teve um critério lá que ele chamou de requisitos obrigatórios, que eu estou entendendo que são esses 75% aqui de vocês,
e eles previram os demais requisitos sendo atendidos ao longo do tempo. Vamos ter isso também. Em 3 meses e 6 meses. Vai seguir essa linha aí? Como é que é? Então, na verdade, digamos que no primeiro momento, não tem por que correr para atender os requisitos, porque a gente não tem um contrato ainda. Certo. Então, eu coloquei até 180 dias, né, para ser atendido, quando a gente efetivamente prestar um contrato, assinar um contrato com algum cliente. Então, por exemplo, o Estado de Mato Grosso, a CEPLAG, contratou o nosso serviço, o nosso produto. Aí lá a gente vai ter que entrar num acordo com eles. Então, até 180 dias, a gente vai ver, né, o que eles vão priorizar, se eles vão entender que 90 dias, aí a gente vai ter que fazer esse acordo lá. Aí vai ser no contrato de prestação de serviço. Lá na TI de Pernambuco tem mais sentido, né, porque basicamente já é uma ata e o pessoal já vai contratar, né, então já está um pouco mais fechado ali na questão de contratação. Como o nosso caso é um pouco diferente, aí não teria como falar assim, ó, acabou, você venceu, você já vai começar a ter que arrumar isso. Não, porque não tem um contrato. Quando tiver um contrato, aí sim. Beleza. E quanto a essa questão dos requisitos, todos eles terão exatamente o mesmo peso, né? Todos eles terão o mesmo peso. Tá. Gostaria de ouvir mais pessoas sobre essa questão do preço, porque, assim, uma preocupação que eu tenho, tá? É uma preocupação minha, é a política comercial de cada empresa. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, a questão de ser on-premise. É importante para nós que seja on-premise, porque a infraestrutura da MTI é uma agregação da MTI nesse projeto. Então, não teria como não ser on-premise. Então, assim, é importante que seja on-premise. E a questão da licenciamento perpétuo, como que é isso no mercado, se é inviável, não existe mais licenciamento perpétuo, se é um caminho totalmente fora de contexto, ou se ainda existe. A gente gostaria de trabalhar com as duas formas, tanto perpétuo quanto por serviço, ter essas duas possibilidades, né, e deixar ao gosto do cliente, eventualmente, a contratação. Ainda tem órgãos, tem entidades ainda que gostam de contratar perpétuo, né, ainda tem. E tem outros que já estão indo para essa questão do serviço, como serviço, né, de uma forma já mais natural, né, mais orgânica. Aí eu gostaria de ouvir vocês com relação a essa questão. Vocês acham que tem dificuldade sobre isso? Vai diminuir a competitividade se for desse jeito? E incluir aí a questão de como perpétuo também? Precisava ter um feedback com relação a isso. Só impacta no valor, né? Sim, sim. Sim, com certeza. Agora, aí eu estou entendendo que essa questão do on-premises, ela é obrigatória, certo? Um on-premise é obrigatório. Tá. Gente, eu vou falar nominalmente. Senhor Anderson, o senhor tem alguma coisa a falar sobre isso? Você está falando aqui. Sobre essa situação. Preciso ouvir mais pessoas. André Macieira. Bernardo Araújo. Bruno Bergamaschi. Anderson. Pode falar, Anderson. As plataformas mais modernas são fornecidas como serviço. E aí o on-premises pode ser uma limitação. Existem fornecedores que têm as duas alternativas, e existem fornecedores que só fornecem na nuvem, com todos os níveis de segurança previstos e possíveis aí, tá certo? A questão também dos usuários ilimitados pode ser trocada por questão de número de transações ou de atendimentos ou de sessões que são abertas para esse tipo de software. E aí, eventualmente, pode ser um modelo mais flexível para atender fornecedores externos. Entendi. Legal, vamos analisar também. André Macieira. Cássio Miranda, quer falar alguma coisa sobre, Cássio? Não. Obrigado, Paulo. É só essa questão do on-premise mesmo, tá? Eu gostaria de sugerir algum modelo alternativo, tá bom? Como SaaS, como o colega anterior aí mencionou, tá?
Davi Chambala. Oi, a Érica fez os questionamentos aí, tá? Ah, tá, beleza, da Central. Isso. Pessoal de outras empresas aí, alguém que gostaria de falar alguma coisa a respeito? Beleza, vou continuar aqui. Bom, aquilo que a Érica estava perguntando, a prova de conceito vai ter até 180 dias para entregar 100% dos requisitos atendidos após a efetiva contratação do produto por um cliente. Então, até 180 dias. Eu não estou falando que vai ser 180 dias para tudo, vai depender muito da necessidade do cliente. Então, se tiver alguma coisa que seja crítica para o cliente, que ele precise rápido, né, na implantação, a gente vai ter que correr atrás disso, um prazo menor. Tá? Observações importantes. Será permitida a participação de consórcios. Essa é a primeira observação que eu gostaria de deixar. A segunda é que é requisito que o sistema e seus módulos deverão ser acessados por meio de login único, né? E esse com controle de perfil centralizado, unificado. Novos módulos e requisitos deverão seguir a métrica UST conforme o catálogo de serviços. Tá, eu vou explicar melhor isso aqui, o Sócrates quer falar. Pode falar, Sócrates. Ô, Paulo, é só lembrar, acho que, não sei se você vai mostrar mais para frente, mas, por exemplo, essa questão do login único, né? Então, a gente já tem o login único do Estado, né? Aí a ferramenta que vier, a plataforma que vier, vai ter que integrar com esse login, né? Já está pronto. Eu não sei se você vai mostrar, acho que você vai mostrar isso mais para frente, né? Vou mostrar a arquitetura. Beleza, então. Novos módulos e requisitos deverão seguir a métrica UST conforme o catálogo de serviços. O que eu quero dizer com isso? Digamos que o nosso cliente ele queira fazer um módulo novo. Então, a gente vai ter um catálogo de serviços, né? Esse catálogo de serviços lá vai ser metrificado, vai ser projeto lá e vai ser cobrado por UST, né, sob demanda. Então, é isso que eu gostaria, é isso que quer dizer essa forma. Como que a gente classifica as novas evoluções, manutenções evolutivas no sistema. Então, vai ser por UST, de acordo com o catálogo de serviços, sob demanda do cliente. O interessado deverá disponibilizar as APIs, esse é outro ponto importante, para que as integrações prioritárias definidas pelo cliente sejam integradas aos aplicativos do governo de Mato Grosso, disponibilizados e mantidos pelo MTI. A parte mobile, ela já é uma definição de governo, que a gente vai ter 3 aplicativos. A gente tem o MT Cidadão, o MT Servidor e o MT Empresarial. Então, todos os serviços que a gente tiver que disponibilizar mobile, né, via API, eles vão ser consumidos nesses aplicativos. Então, se tiver algo, por exemplo, vou lá no Workflow SM, lá, vou criar um processo lá na Cefaz de requisito de alguma coisa lá dentro, algum processo lá, seja por empresa ou seja pelo cidadão. Se for pelo cidadão, ele vai abrir pelo MT Cidadão. Se for pela empresa, ele vai abrir pelo MT Empresarial, né? Então, vai ter que ter uma API para poder estar integrando nesses aplicativos. Por exemplo, alguma coisa que exige interação mobile de um servidor, aí ele vai acessar por uma aplicação que vai estar no MT Servidor. Então, assim, a gente vai trabalhar as integrações de APIs. A Janine está lembrando que quem ainda não se identificou, por favor, enviar o nome, o e-mail, a empresa, para a gente poder estar enviando essa apresentação, né? E até está abrindo um canal de comunicação aí, depois a gente está enviando essa apresentação para vocês. Especificamente, esse aqui é outro ponto importante, vai estar no edital, especificamente para o cliente governo de Mato Grosso, tá? Para esse cliente, caso a gente seja contratado por esse cliente, né, caso seja efetivada a contratação de fornecimento de serviços, o interessado precisará manter equipe técnica local, aqui no MTI, ou onde o contratante entender que seja melhor, necessária e suficiente para atender com nível crítico de serviço as demandas apresentadas, contratadas. Mas poderá se utilizar do conceito de fábrica estendida para reforçar a equipe em períodos de pico de demandas. Para os demais potenciais clientes, será avaliado em conjunto que a MTI é a melhor forma de atender. Tá? Então, assim, para o cliente de Mato Grosso, até porque a gente entende que vai ter um volume razoável de demandas, seria interessante, é importante que tenha uma equipe local, né, para poder atender com nível crítico de serviço as demandas apresentadas que vão estar no contrato. Tá?
Isso é uma coisa importante aqui na hora de pensar em valores e em custos. Bom, o que o Sócrates estava falando era a questão da arquitetura. A nossa arquitetura aqui de plataforma de transformação da MTI, onde esses módulos vão estar fazendo parte, se integrando ao que a gente já tem. Então, o que nós já temos? Os aplicativos, MT Servidor, MT Empresa, MT Cidadão, está aqui os aplicativos. Portal de serviço nós já temos. O que nós não temos e nós queremos trazer para cá agora. Comunicação, né, multicanais, chatbot, com chat, WhatsApp ou outros meios, né, que a gente quer estar integrando aqui, né. Nós temos aqui já o login único e estamos perto de começar a implantar a assinatura digital, né, o Smart Pass. O que a gente precisa para integrar aqui ainda? ECM, Low Code, Workflow, BPM. Né, vão estar aqui tudo transitando, né, sobre o XVIA, que é a nossa plataforma de interoperabilidade e segurança, né, onde a gente começa a integrar com os vários sistemas e órgãos, né, e está usando, né, toda essa questão aqui. E a automação, né, que vai estar permeando aqui toda essa arquitetura. Você quer fazer alguma observação com relação a essa arquitetura, Sócrates? Vou fazer uma observação rápida, Paulo, mas você já resumiu bem. Basicamente, pessoal, a nossa plataforma hoje, ela já tem os canais de atendimento, né, que o Paulo está mostrando aí no slide, que é a parte mobile, né, que é os aplicativos do governo, e a parte web, que é o portal de serviço, né. Esse portal ele já está integrado com a carta de serviços, né, com login único, e a parte de autenticação e segurança também, que é o nosso MT Login, né, que nós já temos uma base de governo aqui de 500 mil de usuários, né, e estamos implantando a parte de assinatura digital, né, que vai identificar digitalmente aí o cidadão. E o XVIA, que faz a parte de interoperabilidade e segurança, né, basicamente, quando um órgão decide entrar nessa plataforma, ele disponibiliza ali uma API, essa API, ela é conectada dentro do XVIA, né, e a partir do XVIA nós conseguimos expor esses serviços aí dentro dos apps e do portal. Então, o nosso problema hoje, como o Paulo já colocou, é dentro dos órgãos, né? Por exemplo, hoje, como estamos fazendo uma transformação digital, sendo que o órgão não tem nada. Você vai lá fazer alguma coisa, ainda está no papel, né? Está no papel e na caneta, não tem nada, tem sistema, não tem nada. Então, a ideia é nós suprirmos a plataforma dentro dos órgãos, né? Por exemplo, mapear o processo, automatizar o processo numa ferramenta low-code, colocar esses processos aí em formato de API, né, de serviços dentro do XVIA, e a partir daí nós conseguimos disponibilizar dentro dos aplicativos, né, dentro do portal. Porque, assim, visão de usuário, eu quero colocar o meu serviço no portal, desculpa, meu serviço no aplicativo. Tudo bem, qual que é o sistema que você quer integrar no aplicativo? Não tem sistema. Você não tem sistema, mas o que você está pensando? Eu ainda tenho que mapear meus processos, eu não conheço meus processos, eu não sei como é que funciona, eu tenho que melhorar meus processos aqui internos para depois fazer o sistema. Então, basicamente, o problema que nós precisamos resolver na plataforma agora é a parte interna de cada órgão, mapear os processos, automatizar os processos, colocar na ferramenta BPMS, né, e integrar isso aí na plataforma que, basicamente, os canais de atendimento e a autenticação e a interoperabilidade, ela já está pronta, né. Falta agora essa questão aí de workflow, BPM, ECM e low code. Beleza. Olha, me mandaram aqui uma mensagem, fala o seguinte: avisa para o cliente será sempre nuvem, né? O on-premise é com MTI que formará nuvem com o parceiro, né? Então, para eles não faz diferença colocar na Amazon MTI, porque o cliente será nuvem. Vou dar uma revisada aqui no edital para poder estar trabalhando melhor essa questão aí, tá? Mais ou menos nessa direção que eu li aqui agora. Matriz de responsabilidades, só para dar uma ideia, isso aqui vai estar no edital, tá? O que a gente está pensando, né, entre parceiro e MTI. E aqui eu quero dizer o porquê que eu falei sobre transferência de tecnologia, porque é muito importante que esses nossos técnicos eles sejam capacitados também, né, os nossos analistas, desenvolvedores, a trabalhar com workflow ECM,
a trabalhar com low-code, a saber construir aqui o chatbot, programar para disponibilizar isso, né? E também trabalhar com robôs e automação de robôs. Então, é importante que os nossos técnicos, eles possam estar sabendo disso, né? Como que funciona, né? Essa plataforma e a arquitetura dela. Por isso, a transferência de tecnologia que a gente previu lá na frente. Bom, prospecção de clientes. É um papel tanto possível para o MTI quanto para o parceiro, né? Quando o parceiro está prospectando um cliente, se for necessário, chegar algum momento de fazer uma proposta, alguma coisa, a MTI faz a proposta, né? Juntamente com o parceiro, mas a MTI encaminha. A evolução das plataformas, workflow, SM, low-code, comunicação, automação de robôs, tal, vai ser responsabilidade do parceiro. A evolução dos serviços nas plataformas é uma responsabilidade em conjunto, né? Mapeamento e automação de processos, workflow, SM, uma responsabilidade em conjunto. Obviamente, a nossa capacidade de braço para fazer isso é bem menor do que o parceiro vai poder fornecer, né? Então, em termos de volume, o parceiro vai fazer mais, mas num volume talvez menor, a gente vai estar também querendo trabalhar um pouco nisso, né? Desenvolvimento de atendimentos multicanais, né? Chatbot, responsabilidade dos dois também, se aplica a mesma lógica aqui da automação de processos, né? O especialista é o parceiro, mas a gente quer aprender a trabalhar, a fazer também. Então, só aprende a fazer fazendo. Desenvolvimento low-code, também os dois. Automação de robôs, aqui também os dois. Evolução dos serviços no portal, né? Os serviços, aí é uma responsabilidade da MTI. Evolução do ambiente de interoperabilidade XVIA, né? Aquela plataforma, é uma responsabilidade da MTI. Integração de aplicação às plataformas móveis da MTI. MT Cidadão, MT Servidor, MT Empresa e Portal de Serviços. Eu coloquei dos dois, mas na verdade está errado. Isso aqui é uma responsabilidade da MTI. Tá? Eu vou tirar isso aqui. Gestão de segurança das plataformas, MTI. Provimento de infraestrutura tecnológica para as plataformas, MTI. Agora eu vou trabalhar com os dois aqui, para a gente pensar naquela questão que eu acabei de falar. Então, isso aqui vai sofrer uma pequena mudança aqui. Monitoramento da infraestrutura de processamento e armazenamento, MTI. Atendimento nível 1, MTI, nível 2, nível 3, nível 2, conjunto, nível 3, o parceiro. Desenvolvimento e consultorias para aplicações e configurações de ambiente, os dois. Implantação e treinamento da solução, os dois. Eu acho que é aqui. A princípio, essas responsabilidades aqui. Tá? Perguntas, caminhando aqui para o final. Então, é o momento de repente, fazer perguntas, se quiser voltar algum slide, quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, dar alguma sugestão, esse é o momento. Essa gravação aqui, muito provavelmente, quando a gente publicar o edital, a gente vai colocar também o link dessa gravação lá junto, né, dessa audiência pública, para, de repente, quem for participar e quiser ouvir, né, ver o vídeo de novo e ver o que aconteceu nesse diálogo, vai estar disponibilizado lá. Alguma colocação final, alguma pergunta, alguma dúvida, que ele quer voltar a algum passo, desde o início que seja? Todo mundo já se registrou? Peraí, alguém levantou a mão aqui. Érica Alessandra. Eu? A Érica deveria ganhar um prêmio por ser mais participativa, o pessoal não está participando tanto. Eu queria voltar naquele slide dos atestados. Vou voltar no slide dos atestados. Vamos lá. Sim. Recapitulando. Tá, essa questão, eu concordo, né, que a expertise em trabalhar em empresa privada é diferente do trabalho com empresa pública, então seria ok. Quando você fala aqui do tamanho, né, do órgão para qual foi prestado o serviço, você está considerando o tamanho do local onde esse órgão está. Tá. Isso. Tudo bem também. Agora, eu só fiquei na dúvida do seguinte, repete para mim, atestado 1, atestado 2, por exemplo, eu não entendi. É a mesma coisa. Assim, qual que é a ideia? O nosso problema, um requisito que é importante, é que a solução ela já esteja integrada. Ela seja uma plataforma assim, se ela for de vários fabricantes, mas que ela já tenha um case em que ela foi implantada integralmente, de forma integrada, esteja funcionando em conjunto, né?
Então, esse seria o atestado 9. Um atestado 9, na prática, ele já atende um atestado para cada um das plataformas. Né? Então, assim, qual que é a ideia de colocar assim, ó, eu tenho um atestado em que eu implantei todos as quatro plataformas aqui integradas. Eu tenho um, mas eu não tenho dois. Eu tenho um. Então, eu posso pegar mais um atestado que eu implantei uma plataforma de chatbot. Eu vi, por exemplo, que tem um pessoal da Take aí. Eu tenho um atestado que eu implantei uma plataforma aqui de workflow SCM, separado só essa plataforma. Então, completa, né? Então, seriam 2 atestados. Se uma empresa já tem 2 atestados que implantou a solução integrada, completa, de low-code, SCM, workflow, tal, ela já atende todos os atestados. Eu só vou melhorar esse texto. Tá, estamos dizendo, então, quem pode mais, pode menos. Se eu atendo 9, eu atendo os outros. Se você atende o 9, já matou, porque você pode ver que são 2 atestados para cada um. Isso. Separado, né? Mas o 9, ele é obrigatório. Então, assim, o que eu vou melhorar o texto para o 9 é obrigatório, tem que ter pelo menos um 9. Se você tiver 2 do 9, você já atendeu o requisito. Se você só tiver um do 9, tem que apresentar pelo menos mais um atestado de cada outro dos módulos, mesmo que separados. Eu só não entendi por que tem 2, assim, 2 de cada repetido igualzinho. Tá, é porque a ideia é apresentar 2 atestados de cada um. Pelo menos ter 2 de cada um. O 9 já representa um. Eu vou melhorar esse texto, tá meio esquisito. Tá. Vou melhorar bastante ele, então. Deixar bem mais claro. Tá bom. E deixa eu te falar, você vai pedir, por exemplo, aqui, por no mínimo 12 meses, por no mínimo 30 meses. Ah, tá. Isso tá no resto lá do anexo que fala sobre os atestados. Eu nem coloquei aqui, mas vai ter alguma coisinha assim, mas é algo bem atual e não muito. Não é tão. Aquele negócio lá no mínimo 5 anos, tá? Não vai ter aquilo lá, não. Tá. Tá bom. Eu acho que é no mínimo 1 ano, alguma coisa assim. Realmente não lembro. Mais alguém? Kleber, você quer falar mais alguma coisa, Kleber? Não, acho que é isso aí, mano. O recado foi dado e agradeço a participação de todos, né? E vamos agilizar o mais rápido possível esse edital, hein? Beleza. Olha, a Janine vai estar preparando aqui esse documento aqui, né, esse PDF dessa apresentação, para estar encaminhando para quem se inscreveu. Novas perguntas e sugestões podem ser encaminhadas por e-mail. Aqui, esse e-mail aqui, ó, contato inovação@mtmt.gov.br, pode ser encaminhados para esse e-mail, tá? É esse e-mail, inclusive, que vai sair, que vai ser encaminhado para vocês aí a apresentação. Então, esse é um canal aqui de comunicação, tá? Eu agradeço a todos a participação, vou estar, inclusive, agora encerrando aqui a gravação.